Que eu esteja sempre bêbado, sem decepcionar seu afeto. Fui guiado para vencer 2 poemas nos bordéis. A atual imperatriz baniu todos os bordéis da capital e quer cancelar meu noivado. Mas não estou muito feliz e espero que ela cancele logo. Fui guiado para transmigrar como o terceiro jovem mestre da mansão do duque, pensando na vida maravilhosa com um harém de beldades. Inesperadamente, eu tinha um noivado com a atual imperatriz. Sempre penso em ter que competir por favores com um grupo de homens e, de vez em quando, arriscar ser mandado para o Palácio Frio. A pessoa ficou paralisada no local. Então comecei a relaxar, indo a bordéis para ouvir música o dia todo, tornando-me teimoso. Finalmente, a imperatriz não aguentou mais e decretou o cancelamento do noivado. Isso é na mansão do Duque Shen, e a expressão do Duque Shen é extremamente sombria. Especialmente olhando para mim, que ainda estou um pouco complacente, pensando que ele é um ministro meritório fundador do país, um veterano de 3 dinastias, honrado pelo falecido imperador. Finalmente, ele o fez pedir um decreto de casamento da atual imperatriz para a mansão do Duque Shen, mas como ele poderia ter gerado um inútil tão teimoso? Na verdade, ele era tão teimoso que fez a imperatriz decretar o cancelamento do noivado, não apenas fazendo sua mansão do Duque Shen perder toda a face, mas também arruinando seus anos de planejamento. Venham, joguem essa aberração para fora, apaguem o nome dele da árvore genealógica. Eu, Shen Shangfen, não tenho um filho assim. Eu ainda estava pensando na vida maravilhosa no futuro. Pai, o que você está dizendo? Pai? Você vai me expulsar de casa? Vendo o Duque Shen bufar friamente, não me chame de pai. Eu não tenho um filho como você, uma aberração que ama o novo e odeia o velho. Se não fosse por você para substituir a Oer no palácio, com que direito você pensaria em entrar na minha mansão do Duque Shen? Venham, joguem-no para fora. Nesta vida, você não pode pisar na minha mansão do Duque Shen. Isso é quando os guardas avançaram e me levantaram diretamente. Eu não resisti. Mas é só agora que percebi que Shen Shangfen não queria que seu filho se casasse com a família real. Então ele me usou como um sacrifício. Que bom que eu ainda estava pensando em me livrar dos 2 guardas amanhã, já que ocupei o corpo do proprietário original. Que aberração que ama o novo e odeia o velho. Eu me lembro. Você mesmo disse isso. Espero que você não se arrependa no futuro. Uma mera mansão do duque. Eu, Shen Shangfen, não me importo. Depois de dizer isso, me virei e fui embora sem nenhuma hesitação. O Duque Shen tinha uma expressão de desgosto e desdém. Um inútil. Como ousa ser tão presunçoso? Venham, anunciem, a partir de agora, este inútil e minha mansão do Duque. Não tem mais nenhuma relação. Ninguém pode ajudá-lo. Deixem-no sobreviver ou morrer por conta própria. Nesse momento, 2 vozes vieram de repente de trás. Jovem mestre! Jovem mestre, espere por nós! Vendo 2 garotinhas que são exatamente iguais. Correndo apressadamente, estou confuso. Xiaoqi. Xiaoai, como vocês vieram? Fomos trazidas pelo jovem mestre. Aonde o jovem mestre for, nós iremos. Apenas 2 garotinhas olham para mim com olhos grandes e um pouco de ressentimento. O jovem mestre disse que nos protegeria para sempre. O jovem mestre não pode nos abandonar. Essas 2 garotinhas. Eu as comprei no mercado de escravos antes. Quando as comprei, elas tinham apenas 12 ou 13 anos. Estavam sujas e muito magras, nada atraentes. Mas depois desses 3 anos, as 2 têm 16 ou 17 anos. Embora não tenham atingido o padrão de beleza, são realmente muito adoráveis e ainda eram populares na mansão do duque. Eu não esperava que agora que fui expulso da mansão do duque, ninguém se manifestasse para dizer uma palavra por mim. Até 2 servos guardas se atrevem a me mandar embora. Mas essas 2 garotinhas ainda estão dispostas a me seguir. Eu sorrio com alívio. Bom, o jovem mestre não vai abandonar vocês. O jovem mestre vai levar vocês para viver uma vida boa juntos. Ao ouvir isso, as 2 garotinhas ficam felizes. O jovem mestre é o melhor. Então eu pego as 2 pela mão e caminho para a frente. Neste momento, uma mulher no escuro fala com outra mulher. Imperatriz, este Shen Shangfen não é um pouco estranho? Já foi expulso de casa. Por que não tem nenhuma emoção de tristeza? E ainda diz que vai levar 2 garotinhas, com ele sendo um persistente. Que tipo de vida boa ele pode ter? A imperatriz Ji Qianshui disse calmamente, apenas um persistente. Talvez ainda não saiba o que significa ser expulso da mansão do duque. Espere até depois de partir. Ele vai perceber que sem a mansão do duque, ele não é nada.
Neste momento, Xiao Qi e Xiao Ai, de repente pensam em algo. Jovem mestre, para onde vamos agora? Agora fomos expulsos da mansão do Duque. O que devemos fazer no futuro? Eu de repente sorrio despreocupadamente. Não se preocupem. Saindo da mansão do Duque, o jovem mestre ainda é o jovem mestre. Um dia, o dragão adormecido finalmente terá chuva. Hoje, liberando sua ousadia, ascenderá aos céus. É preciso saber que o jovem tem ambição de alcançar as nuvens e já prometeu ser o melhor do mundo. Vamos! O jovem mestre definitivamente fará com que vocês vivam os melhores dias do mundo. A imperatriz Ji Qianshui no escuro, ouvindo meus versos de agora, franze a testa. Versos tão cheios de ambição e ousadia. Realmente um filho pródigo. Com certeza posso escrever isso. Além disso, deixei a mansão do Duque Shen. O que ele quer dizer com quem ele é? Estou andando na rua com duas meninas fofas. Hoje em dia, o país está em ascensão. Toda a cidade de Jinin pode ser descrita como próspera. As luzes de milhares de famílias não são de forma alguma inferiores a Kyoto. Mas com o passar do tempo, escureceu gradualmente e eu não sabia para onde ir em seguida por um tempo. Afinal, desde que eu renasci, eu era o terceiro jovem mestre da mansão do Duque Shen, com roupas finas e comida deliciosa todos os dias. O Guirui, ao ouvir isso, franzia a testa. Pavilhão Qinjin. Não é este o lugar que seus amigos costumavam mencionar? É raro renascer uma vez. Eu queria entrar e ver. Imediatamente, peguei Xiao Qi e Xiao Ai e caminhei em direção ao pavilhão Qinjin. Assim que chegamos à porta, uma garota chamativa nos cumprimentou. Jovem mestre, por favor, entre. Embora ela tenha me visto com duas garotinhas adoráveis. Ninguém disse nada, afinal, sempre há clientes que gostam de brincar. Neste momento, uma voz veio. TSK, TSK. Este não é o terceiro jovem mestre da mansão do Duque Shen? Por que você tem tempo para vir ao pavilhão Qinjin hoje? Olhei para cima e descobri que era um dos meus amigos, Lin Feng. Mas eu só queria dizer olá, então Lin Feng olhou para mim com desprezo e sarcasmo. Ah, certo. Como eu esqueci. Você já foi expulso da mansão do Duque Shen, tornando-se um cão vadio. Ha ha ha. Ao ouvir isso, minha expressão permaneceu inalterada. Eu realmente não queria prestar atenção a esse tipo de coisa. Quando eu tinha dinheiro e poder, éramos bons irmãos. Agora que não tenho dinheiro e poder, eu me tornei um cão vadio. Eu realmente não sei como costumava andar com esse tipo de gente. Eu disse calmamente, um camarote e um banquete de primeira classe. Ao ouvir isso, a dona do pavilhão Qinjin parecia desconfiada. Eu realmente não consigo dizer se tenho dinheiro ou não, mas pense em como eu era antes. Afinal, eu era o terceiro jovem mestre da mansão do Duque Shen, então ela ainda providenciou para nós. Afinal, ele é o terceiro filho da mansão do Duque Shenggu, então ele ainda fez arranjos para nós. Senhor, estamos sem dinheiro agora. Eu sorri e disse, não se preocupem. Senhor, por que vocês estão preocupados? Eu, que nunca carrego dinheiro comigo, fui expulso de casa hoje. Como posso ter dinheiro? Se eu tivesse, os levaria comigo. Enquanto isso, em um quarto em um restaurante, a imperatriz Ji Qianshui ouviu as palavras de Xueing, e sua expressão mudou. Um pouco feia e diferente. Então, Xueing disse com uma expressão de tédio. Teimoso é teimoso. Acabou de ser expulso de casa e já foi para um lugar daqueles. E ainda levou aquelas duas garotinhas com ele. Que escória! Isso é no saguão do pavilhão Qinjin. De repente, ficou extremamente agitado, com gritos e assobios por toda parte. Vi uma mulher segurando uma pipa, caminhando em meio à celebração, com uma aparência leve e delicada, fazendo as pessoas sentirem que os sons dos dedos dessa mulher flutuam do céu. Dedos tocando levemente a pipa, emitindo uma música melancólica. As regras são as mesmas de sempre. Após uma música, quem conseguir escrever um poema que agrade a Lian Yui, poderá ser o convidado de honra de Lian Yui esta noite, sem cobrar nada. Se não houver, então as regras anteriores se aplicam. 1000 taéis por uma música. 10.000 taéis por uma dança. Vi o velho bom olhando para a multidão e dizendo, então se afastou. Então, imediatamente, havia jovens mestres se levantando para escrever poemas um após o outro. Eu não entendo de poesia e não sei se eles estão escrevendo bem ou não, mas, por mais de 10 pessoas seguidas, nenhum dos poemas consegue fazer Lian Yui no palco ter qualquer reação. É como se o rosto de Lian Yui não tivesse outras emoções, tão frio e indiferente. Neste momento, agora mesmo,
Ji Feng. Meu Ling Feng também recitou um poema e olhou para Lian Yue no palco com confiança, dizendo: Senhorita Lian Yue, não sei se este meu poema pode agradar aos seus olhos. Lian Yue não disse nada, apenas balançou levemente a cabeça. A expressão de Jianzhu Ling Feng mudou repentinamente para sombria. Senhorita Lian Yue, você não estaria nos enganando, certo? Por tantos meses, temos escrito poemas neste pavilhão Qinjin, se não são 1000, são 800. Certamente, por 3 meses, os poemas que fizemos aqui no pavilhão Qinjin, se não são 1000, são 800. Não pode ser que não tenha nada de bom. Além disso, este meu poema de hoje foi feito pelo grande erudito da corte. O velho senhor Liu fez isso. Como você ainda diz que não está bom? Não estão nos enganando? O local do banquete literário de repente ficou um pouco barulhento. Nem mesmo os poemas feitos pelo velho senhor Liu servem. O que Lian Yue quer dizer? Realmente nos consideram um bando de idiotas, vindo aqui todos os dias para sermos entretidos e enganados por ela? Por um tempo, todos os clientes ficaram um pouco emotivos e muito insatisfeitos com Lian Yue. Por favor, não culpe a estrada por ser irregular. De repente, minha voz soou, atraindo a atenção de todos. Todos olharam para mim, e Ling Feng ficou ainda mais feio. Shen Fan. O que você quer dizer? Eu disse com um olhar impaciente, o significado literal. Eu não sei se seu poema é bom ou não, mas as regras são da senhorita Lian Yue. Se o poema é bom ou não, depende da senhorita Lian Yue. Será que só porque seu poema foi escrito pelo velho senhor Liu, ele deve ser muito bom? A senhorita Lian Yue tem que gostar? Que tipo de lógica é essa? Lian Yue e a dona do bordel. Ambos olharam para mim com espanto, aparentemente não esperando que eu realmente os ajudaria a sair da situação e que o ponto de vista era claro e conciso, o suficiente para deixar todos sem palavras. A expressão de Ling Feng ficou extremamente feia ao ouvir isso. Mesmo assim, vocês todos fizeram tantos poemas a noite toda, ela não pode não gostar de nenhum, certo? Eu disse sem palavras. Que tipo de lógica idiota é essa? Muito necessariamente significa bom? Se 300.000 agricultores fizerem o exame imperial, haverá necessariamente um talento. Se a pessoa não é boa, não culpe a estrada por ser irregular. Se você não consegue escrever bons poemas, culpe as pessoas por brincarem com você. Então todos vocês não conseguem passar no exame imperial. Será que a corte também está brincando com você? Ao ouvir isso, Ling Feng de repente ficou um pouco sem palavras, e por um momento, não soube o que dizer. Olhei para Lian Yue no palco e disse: Senhorita Lian Yue, para ser sincero, hoje é a primeira vez que venho ao pavilhão Qinjin. Ao ver a senhorita pela primeira vez, senti algo no meu coração e também escrevi uma ode. Não sei se pode agradar aos olhos da senhorita. Haha. Assim que terminei de falar, Ling Feng do lado começou a rir alto. Um desperdício teimoso que foi rejeitado pela imperatriz por ser ignorante e incompetente realmente disse que escreveu uma ode. Eu disse com um olhar de desprezo: então que tal fazermos uma aposta? Se o que eu escrevi agradar seus olhos, senhorita Lian Yue, dou-lhe 10.000 taéis. Se não agradar a senhorita Lian Yue, dou-lhe 10.000 taéis. O que acha? Lin Feng concordou sem hesitar. Concordou prontamente. Até Lian Yue parecia preocupada. Afinal, eu a ajudei antes. Mas há tantas pessoas assistindo, não posso simplesmente escrever um poema qualquer e ela dizer que gosta, certo? Fingi estar pensativo antes de falar. Depois que parei, o local ficou em completo silêncio. Como se todos estivessem imersos neste poema. É inacreditável que isso tenha sido escrito por um playboy. E Lian Yue estava ainda mais imersa neste poema sobre um romance entre um deus e uma pessoa, mas com arrependimentos na vida. Na tristeza de não poderem ficar juntos como amantes, incapaz de se libertar por um longo tempo. Nesse momento, eu falei: Senhorita Lian Yue, me exibi. Não sei se este poema agrada aos seus olhos. Os estudiosos também voltaram a si e olharam para Lian Yue. Se Lian Yue não gostasse nem deste poema, estariam realmente sendo ridicularizados. Lian Yue se levantou imediatamente. Segurando pipa, disse respeitosamente em direção a mim: o talento literário do jovem mestre Shen é extraordinário. Este poema é ainda mais impressionante, profundamente amado por esta humilde serva. Esta humilde serva deseja passar a noite com o jovem mestre Shen. Ao ouvir isso, todos não ficaram surpresos. Mas Lin Feng de repente entrou em pânico. Lian Yue, o que você quer dizer? O que ele escreveu são bobagens sem sentido.
Por que ele merece seu favor? Acho que você está nos ajudando de propósito por causa da aposta. Não pense que não vejo. Lian Yue ficou sem palavras. Meu gosto representa apenas minha opinião pessoal. Se o jovem mestre Lin acha que o Sr. Shen não escreveu bem, pode pedir a avaliação de todos os presentes. Ou pode pedir a avaliação pessoal do velho mestre Liu. Lin Feng foi interrompido pelo jovem ao seu lado. Jovem mestre Lin, não se humilhe mais. O poema de Shen Fan é muito incomum. Mesmo meu mestre não seria capaz de escrevê-lo. Se você continuar assim, os outros pensarão que você não tem classe. Vendo isso, eu falei, o jovem mestre Lin é o filho do riquíssimo homem dos elfos. Será que ele quer dar o calote por apenas 10.000 taéis? Você... Lin Feng ficou repentinamente sem palavras. Mas em seu coração, ele não conseguia entender como um playboy que costumava gastar dinheiro com ele poderia escrever um poema como esse. Eu não acredito que você escreveu isso. Você definitivamente copiou de algum lugar. Por um momento, o olhar de todos sobre mim tornou-se um tanto desconfiado. Sim, como um playboy poderia escrever um poema tão bom? Definitivamente foi copiado. Lin Feng falou novamente. Se você tiver habilidade, escreva outro. Definitivamente copiado. Lin Feng falou de novo. Se você é capaz, escreva outro. Se você puder escrever, admitirei a derrota. Agora sinto que 10.000 taéis eram poucos para a aposta. Esse filho pródigo realmente veio à minha porta novamente. Então não posso ser culpado. Então mudei a aposta para 100.000 taéis. Lin Feng concordou prontamente. Para evitar que você copie de outras pessoas, o tema deve ser definido por mim, já que é para a senhorita Lian Yue. Então, escreva um poema sobre a lua, com tempo limitado de uma vara de incenso. Peguei uma taça de vinho despreocupadamente. Um poema, 1 litro de vinho, uma longa canção, um vislumbre do fim do mundo, uma espada de 3 pés que não consegue cortar a saudade. Fenci, volte para sua cidade natal, vagueie pelos 4 mares, procure por seu Huang. Se não houver nuvens para assustar a lua, quem pode se comparar ao brilho? Depois que recitar, todos ficaram imersos neste poema e não conseguiram se libertar. 18 frases consecutivas, pode-se dizer que cada frase pode ser considerada uma frase famosa para sempre. Isso é o que perguntei olhando para Lian Yue no palco. Senhorita Lian Yue, o que você acha deste poema? Ao ouvir isso, todos voltaram a si, mas seus olhos estavam cheios de descrença. O jovem mestre é talentoso, esta humilde serva se curva. Neste momento, Lian Yue não se atreveu a fazer um julgamento precipitado. Olhei para Lin Feng ao lado. Jovem mestre Lin, você ainda quer agir de forma irracional? Ao ouvir isso, a expressão de Lin Feng mudou repentinamente e ficou extremamente feia. Eu não esperava que eu realmente conseguisse. HMPH, este jovem mestre agiria de forma irracional? Apenas 100.000 taéis. Este jovem mestre não se importa. Lin Feng disse, tirando um monte de notas de prata. E daí se você pode escrever poemas? Você não é apenas um cão vadio? Sem a proteção da mansão do duque, vamos ver como você se estabelece nesta cidade de Jinin. Eu não me importo nem um pouco. Digo calmamente, hoje temos vinho, então vamos nos embriagar hoje. Ha 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 ha. Sua resistência me deixou irritado. Venha, Seki. Se eu poderei me estabelecer na cidade de Jinin no futuro. É para o futuro. Quanto a esta noite, eu só quero conversar com a senhorita Lian Yue sobre o amor e a lua. Falar sobre a vida. Eu sei o quanto Lin Feng é obcecado por Lian Yue, então eu só quero irritar Lin Feng de propósito. Mas Lian Yue e todos os presentes ficaram atordoados. Por que minha frase casual agora? Hoje temos vinho, então vamos nos embriagar hoje. Foi o suficiente para chocar todos os presentes. Inesperadamente, uma frase casual é uma frase famosa para sempre. Mas a expressão de Lin Feng foi extremamente feia. Lian Yue é a amante dos sonhos que ele perseguiu por tanto tempo. Ele nem sequer tocou sua mão, mas hoje ele está prestes a ser superado por mim. Então eu balancei minha mão para Lin Feng de propósito novamente. O tempo é curto, este humilde não vai acompanhar o jovem mestre Lin. Virei-me para olhar para Lian Yue. Senhorita Lian Yue, cada momento da noite de primavera vale 1000 peças de ouro. Podemos ir? Ao ouvir isso, a expressão de Lian Yue permaneceu inalterada, mas ela não disse nada, levantando-se primeiro. Incomode o gerente para dar a essas 2 garotas. Vendo que Lin Feng estava quase rangendo os dentes de trás, essa é a sua deusa. Que fedor! Espere só para ver, se eu não o reduzir a pedaços, não acredito. Logo, guiados por Lian Yue,
Chegamos ao quarto nos fundos do pavilhão Qinjin. Lian Yue está servindo chá. Vendo meu olhar fixo, um leve rubor apareceu de repente em suas bochechas. Jovem mestre Shen, por que você está me olhando assim? É claro, porque você é bonito. É a primeira vez que vejo uma garota tão bonita como você, não pude evitar de ficar um pouco bobo. Por favor, me perdoe. Lian Yue disse suavemente, jovem mestre Shen é sincero. Então você sabe por que vim com você, certo? Só não esperava que eu fosse tão direto. Vendo a beleza de Lian Yue, minha mão inconscientemente estendeu-se em direção a Lian Yue, levantando suavemente seu rosto. Eu sei que os irmãos não gostam do conteúdo seguinte. Vou assistir por eles primeiro. Já em um restaurante, a imperatriz Ji Qianshui olhou para os 2 poemas trazidos por Xueying, com os olhos cheios de choque e perplexidade. Ela já leu esses 2 poemas mais de 20 vezes, mas cada vez tem uma sensação diferente. Mas esses 2 poemas vieram de um tolo ignorante. Como alguém pode acreditar nisso? Uma pessoa que, com esses 2 poemas, pode dominar os talentos de todo mundo. O chamado orgulho nada mais é do que uma farsa. Mas se ele tem tanto talento, juntamente com o histórico do ducado, ele é qualificado para ser famoso no mundo. Por que ele se fingiria? Pensando nisso, Ji Qianshui ficou cada vez mais curiosa. Xueying, onde ele está agora? Xueying hesitou um pouco. E aquela chamada Lian Yue? A expressão da imperatriz Ji Qianshui mudou repentinamente, suas sobrancelhas se franziram fortemente. Transmita a ordem, investigue em todas as casas de prostituição no condado. Ninguém deve negligenciar. Chocado com as palavras, a expressão de Xueying ficou séria. Seu subordinado fará isso imediatamente. Uma manhã, Lian Yue acordou cedo. Seu rosto exibia o sorriso único de uma jovem. No momento da felicidade. Então, abri meus olhos lentamente, olhando para Lian Yue, que estava sorrindo no meu abraço. Por que não me acordou? Lian Yue, eu queria te admirar mais um pouco. Ouvindo isso, eu sorri levemente. Não se preocupe se eu for embora. Eu disse que ajudaria você a se libertar, e com certeza o farei. Nunca voltarei atrás na minha palavra. Lian Yue assentiu levemente, dizendo, sim, eu acredito em você. Neste momento, uma batida muito urgente soou na porta. Lian Yue, levante-se rápido. O governo está vindo para investigar nossa casa de prostituição. Ao ouvir isso, Lian Yue e eu nos sentamos de repente. O governo está vindo para investigar a casa de prostituição? Que situação é essa? Saímos do quarto apenas para ver um caos lá fora, todos freneticamente arrumando alguma coisa. Xiaoqi e Xiaowei correram para o meu lado assim que me viram, seus rostos cheios de medo. Lian Yue perguntou apressadamente, mamãe, o que está acontecendo? A gerente estava com uma expressão horrível. Eu também não sei porquê. Logo pela manhã, o magistrado enviou pessoas para me dizer que um decreto imperial da imperatriz ordenava a apreensão de todos os bordéis, e que ninguém mais deveria ser explorado. Os transgressores seriam enviados para o exército. Ele me disse para me esconder rapidamente. Lian Yue perguntou ansiosamente, mamãe, o que devemos fazer agora? Vendo a gerente, ela rapidamente estava instruindo os criados a carregarem seus pertences. Eu mal consigo me proteger. Como posso cuidar de vocês? Vocês se virem. A gerente jogou uma caixa, que continha seus contratos de servidão. Depois de dizer isso, ela fugiu apressadamente pela porta dos fundos. Vendo isso, Lian Yue parecia perdida. Eu me aproximei. Lian Yue, venha comigo. Ao ouvir isso, a expressão de Lian Yue mudou repentinamente, mas ela sentiu muito seriamente. Sim, espere que eu arrume minhas coisas. Lian Yue correu para o quarto e logo saiu com uma pequena caixa. Shen Fan, vamos embora. Logo chegamos a uma barraca e tomamos café da manhã. Mas o rosto de Lian Yue ainda estava cheio de preocupação, evitando frequentemente os olhares dos transeuntes. Lian Yue, não se preocupe. O governo só quer confiscar os bordéis, e isso não tem nada a ver com você. Lian Yue disse preocupada. Shen Fan, por que você acha que o governo de repente quer confiscar todos os bordéis? Tantas de minhas irmãs. Como elas vão sobreviver agora? De repente, fiquei sem palavras. Isso. Afinal, esta é uma sociedade feudal. Além de trabalhar como empregadas domésticas nas casas de famílias ricas, as mulheres não têm empregos substanciais. Mas qual família rica acolheria um grupo de mulheres de bordéis? De repente, pensei em algo. Tantas mulheres, De repente, meus olhos brilharam. Deixe-as me seguirem.
Lian Yui ficou atordoada, incrédula. O quê? Você disse para deixá-las te seguirem? Não apenas Lian Yui não conseguia acreditar, mas até Xiao Qi e Xiao Ai estavam incrédulas. Eu sorri levemente e peguei um pão. Sim, deixe-as me seguirem. Essas mulheres são consideradas prostitutas aos olhos dos outros. Ninguém está disposto a acolhê-las, mas só porque os outros não querem, não significa que eu não possa querer. Ainda preciso delas para completar meu grande plano de fortuna. E no futuro, quando minha família for grande e próspera, também precisaremos de muitas criadas e servas. E essas mulheres não são perfeitas para isso. À tarde, compramos uma casa no subúrbio. Senti que casas realmente são muito caras. Em um lugar tão remoto, ainda me custou 50.000 taéis, mas Xiao Qi e Xiao Ai parecem desgostar. Jovem mestre, é tão remoto aqui. Até Lian Yui parece desgostar. Shen Fan, não faltam boas casas na cidade. Por que você escolheu aqui? Eu sorrio levemente. Vocês saberão no futuro. Vamos. Entrem e vejam nossa nova casa. Dizendo isso, puxo diretamente Xiao Qi e Xiao Ai e caminho para dentro. Meus 2 artigos estão se espalhando a uma velocidade terrível, chocando diretamente toda a cidade dos espíritos. Eruditos, grandes confucionistas, leitores e jovens talentos estão todos discutindo esses 2 artigos. Inevitavelmente, essa questão também chegou à mansão do Duque Bo. O Duque Shen olhou para os 2 artigos que seu subordinado entregou, com um rosto cheio de choque. Obviamente, os outros não acreditam e ele também não. As notícias são precisas? Foi realmente Shen Fan, aquele inútil, quem escreveu isso. O subordinado falou, confirmando que Shen Fan foi expulso de casa. Então ele foi para o pavilhão Qinjin e apostou com Lin Feng da família Lin, criando esses 2 artigos no local. Havia muitas pessoas no local que testemunharam pessoalmente. Muitos eruditos e grandes confucionistas também provaram que não era plágio, ouvindo as palavras do subordinado. As sobrancelhas do Duque Shen franziram ainda mais. Ele não conseguia imaginar como um indivíduo ignorante e teimoso poderia ter tanto talento. Por que ele teve que esperar até ser expulso da mansão do Duque para mostrar isso? Será que foi de propósito para deixar o mundo inteiro zombar da mansão do Duque? Um talento incomparável, suficiente para tornar a mansão do Duque famosa para sempre, foi expulso de casa, a fim de se vingar da mansão do Duque. Pensando nisso, as sobrancelhas do Duque Shen franziram e sua expressão se tornou ainda mais feia. Olhando para seu filho Shen Yao, famoso por sua escrita, ele sentiu ainda mais raiva em seu coração. Como Shen Yao não saberia que o olhar do Duque Shen era uma repreensão a ele? Ele é ainda pior do que um filho ilegítimo. Mas o Duque Shen, olhando para Shen Yao, de repente pensou em algo. Ele jogou os 2 artigos diretamente para Shen Yao. Em 1 hora, memorize-os para mim palavra por palavra. Diga a si mesmo em seu coração que foi você quem escreveu isso e que Shen Fan plagiou você. Ao ouvir isso, as expressões de todos se tornaram sérias. O que o Duque Shen quer dizer com isso? Em 3 dias, pedi a alguns trabalhadores que transformassem os cômodos vazios em uma destilaria. Hoje em dia, nesta época, o que se bebe são apenas vinhos amarelos fermentados, com um sabor fraco, que de forma alguma se compara ao álcool destilado. E destilar vinho é a melhor indústria que consigo pensar em realizar agora. Levo Lian Yui e as 2 garotinhas para a rua juntos, preparando para comprar cereais integrais e potes de vinho, mas não sei porquê, assim que chegamos à rua. Todos na rua estavam apontando para mim, parecendo discutir algo que eu não sei. Nós 4 chegamos em frente ao restaurante e antes de entrarmos, fomos imediatamente parados pelo garçom. Parem! Não acolhemos plagiadores aqui. Vão comer em outro lugar. Minhas expressões ficaram sérias. De quem eu plagiei? Será que Li Bai também reencarnou? Neste momento, Ling Feng aponta, trazendo 2 capangas, chegando de forma arrogante. Ah, Shen Fan, não esperava que você ousasse enganar com poemas plagiados. Devolva meu dinheiro rapidamente. Eu estava completamente confuso. Plágio? De quem eu plagiei? Ling Feng bufou com desprezo. Duro na queda. Até agora você ainda não admite? A mansão do Duque Shen já confirmou que seus 2 artigos são plágio do segundo filho da mansão do Duque, Shen Yao. Ele até mostrou sua coleção de obras. É que Shen Yao é discreto e sua coleção de obras não é conhecida. Depois de ouvir, eu ri friamente. Com seu talento superficial, ele merece ser plagiado? Mesmo que lhe dessem mais 100 anos, ele não escreveria um poema como aquele. Não é de admirar que as pessoas na cidade estivessem apontando para mim.
Acontece que foi obra da mansão do Duque. Ling Feng parecia indignado e com desprezo. Por causa do seu plágio daqueles 2 artigos, muitos talentos e estudiosos se reuniram aqui para visitar o jovem mestre Shen Yao. Shen Yao está organizando um encontro literário no pavilhão Yiping. Se você tiver coragem, venha participar do encontro literário esta noite para provar aos talentos do mundo que você não é um plagiador. Se não conseguir provar, não só quero que me devolva 100.000 taéis, como também quero que me entregue Lian Yue. Eu respondi com desdém. E se eu provar? Ling Feng parecia indignado e com desprezo. Se realmente não foi você quem plagiou, eu te dou 1 milhão de taéis. Ótimo, jovem mestre Lin, você mesmo disse isso. Diga a Shen Yao para esperar. Vendo minha expressão de desprezo, olhei para Lian Yue. Lian Yue cooperou, agarrando meu braço, parecendo uma passarinho agarrada a um homem, e me seguiu para longe. A expressão de Ling Feng ficou ainda mais feia ao ver isso. Shen Fan, espere só. Se eu não te fizer ajoelhar e implorar por mim esta noite, eu mudo meu sobrenome para o seu. Após o anoitecer, no pátio dos fundos do melhor hotel da capital, o pavilhão Yiping, muitos literatos e artistas se reuniram. Todos conversavam e riam, brindando uns aos outros, mas suas palavras eram principalmente elogios e adulações ao segundo filho da mansão do Duque Shen, Shen Yao. E Shen Yao estava ainda mais orgulhoso, e seus gestos revelavam uma hipocrisia e humildade aparentes. Imperatriz, você diz que Shen Fan virá? Em um pavilhão elegante à beira d'água, Ji Qianshui se recosta de lado. Seu olhar se fixa na coleção de obras supostamente escritas por Shen Yao, e ela ouve as palavras de Xueying com um rosto inexpressivo. Por que ela não viria? Xueying disse, o palácio do Duque de Shen não apresentou evidências? Esses 2 artigos são plágios de Shen Fan. Como ela ousa vir hoje? Ji Qianshui de repente levantou a cabeça e olhou para Xueying. Você também acha que ela plagiou? Não é óbvio. As evidências do palácio do Duque de Shen são tão claras e detalhadas, e o processo de criação desses 2 artigos é tão detalhado. Além disso, Shen Fan sempre foi teimosa. Como ela poderia escrever artigos tão bons? Assim que Xueying terminou de falar, um grito de exclamação veio de baixo. Shen Fan! Shen Fan está aqui! Por um momento, todos os olhares se voltaram para mim. HMPH! Uma plagiadora realmente ousa vir. Ela plagiou e ainda se recusa a admitir. Ela é capaz de escrever esses 2 artigos? Ela está envergonhando todos nós, estudiosos. A multidão me apontava e sussurrava. Lin Feng avançou sem dizer uma palavra. TSK, eu te subestimei. Não esperava que você realmente ousasse vir. Eu ri friamente. O que eu não ousaria fazer por 1 milhão de taéis? Mas e você? 1 milhão de taéis estão prontos? Neste momento, uma voz soou de repente. 1 milhão de taéis é só isso. A família Lin ainda pode pagar. Todos olharam juntos, e viram o pai de Lin Feng. Lin Sanqian e o Duque de Shen chegaram juntos. Lin Sanqian olhou para mim e disse, não é apenas uma aposta de 1 milhão de taéis? Aqui está 1 milhão de taéis em notas de prata. Eu, este velho, vou colocar aqui. Se você puder vencer, pode levar. Depois de dizer isso, ele acenou para o Duque de Shen. Duque de Shen, por favor, venha para cá. Vendo isso, Lin Feng também se levantou diretamente. Shen Fan, você não quer provar que não plagiou? Então prove para mim. Eu estava com um olhar indiferente. Ele diz que foi ele quem escreveu. Eu digo que fui eu quem escreveu. Como provar isso? Lin Feng bufou friamente. Esta noite é o encontro literário, então mostre suas verdadeiras habilidades. Vamos competir escrevendo versos e canções, e todos comentarão. Quem escrever melhor vence e quem vencer ganha os direitos autorais dos 2 artigos. Você ousa? Eu abracei Lian Yue e me sentei de lado, dizendo calmamente, por que não ousaria? Lin Feng olhou para mim abraçando Lian Yue. Ele estava quase explodindo de raiva. Para evitar que você plagie novamente, artigos que ninguém mostrou antes. Desta vez, o tema do encontro literário será definido por nós. Eu disse impacientemente, tanto faz. Comece logo. Não perca meu tempo. Lin Feng então olhou para Shen Yao. Segundo jovem mestre, o que você acha que seria um bom tema para o encontro literário desta vez? Shen Yao se levantou, parecendo sincero. Já que eu também vou participar, não posso ser eu a definir, senão, se alguém perder, dirá que não foi justo. Então, discutam o tema entre vocês. As palavras de Shen Yao enchem todos de admiração. Ele realmente merece ser chamado de o maior talento élfico. Que grandeza!
Mas o Duque Shengogu abriu a boca de repente e disse: que tal o velho também participar da diversão e dar a vocês um tema para o encontro literário? As expressões de todos mudaram, olhando para o Duque Shengogu. Lin Feng disse apressadamente: é uma honra ter o Duque definindo o tema pessoalmente. Os antigos já escreveram demais sobre flores, vento e luar. Hoje, todos aqui são estudiosos. Então, que tal usar o estudo como tema, sem restrições quanto a poemas, versos ou canções? O que vocês acham? As expressões de todos ficaram um pouco sombrias, afinal, todos escrevem sobre coisas como flores, vento e luar. Usar o estudo como tema é realmente um pouco difícil. Apenas o Duque Shengogu e Shen Ao sabiam que isso foi especialmente planejado por eles. Eles ainda estão um pouco preocupados que eu tenha algum talento, por isso pensaram em um tema tão impopular. E Shen Ao até pediu conselhos a um grande erudito e estudou por 3 dias. Apenas para não cometer erros. Um subordinado do Duque Shengogu pegou uma caixa e a abriu. Dentro havia uma caneta com um cabo de jade como tinta e pedra. Já que fui eu quem definiu o tema, então o velho adicionará algumas recompensas a este encontro literário. Quem ganhar o primeiro lugar esta noite? Esta caneta será sua. Todos ficaram surpresos. Era lendária. Caneta sagrada da literatura, de valor inestimável. Dizem que o cabo é feito de jade etiam da melhor qualidade, com uma beleza natural de tinta e pedra. As cerdas são um tufo de pelo da cauda do Rei Lobo das Neves a milhares de quilômetros de distância. Incomparável e único no mundo. Nunca pensei que o Duque Shengogu estaria disposto a tirar um tesouro desses para dar como recompensa. Que generosidade! Em seguida, Lin Feng acendeu um incenso e anunciou o início. Shen Ao também fingiu estar pensando. Devemos pegar a caneta e escrever algo pouco a pouco. Enquanto eu estava massageando Lian Yue com uma mão e segurando uma taça de vinho com a outra, bebendo, extremamente relaxada. Sem qualquer intenção de pegar na caneta. A sombra de sangue no sótão olhou para minha aparência relaxada. Seu rosto estava cheio de desprezo. Irmã Júnior, você viu a aparência dela? Com ela assim, como ela poderia escrever um bom artigo? Nesse momento, de repente coloquei a taça de vinho e disse casualmente: então, vou começar a recitar. As expressões de todos se tornaram sérias. Ela vai recitar um poema? Será que ela já terminou? Mas ela nem sequer pegou na caneta. Lin Feng disse impacientemente: se você terminou de escrever, então recite. Ninguém está impedindo você. Só não diga que eu não dei uma chance se você perder depois. Eu também não me importei e comecei a recitar. Não vês as águas do rio amarelo que vem do céu, fluindo para o mar sem retornar? Não vês teus pais nobres olhando no espelho, tristes com os cabelos brancos, que pela manhã eram como seda negra e à noite se tornam neve? Antes, eu estava simplesmente abraçando Lian Yue e recitando casualmente. Todos que ouviram ficaram atordoados, completamente paralisados. Que tipo de palavras são essas? Mesmo que quebrassem a cabeça, não conseguiriam pensar em nada parecido. Por um momento, até Shen Ao e o Duque Shengogu ficaram paralisados. Shen Fan realmente abriu a boca. Sendo de uma família fundadora, seu talento é realmente tão bom? Por um momento, Shen Ao ficou genuinamente nervoso. Ele acredita que o poema que tem em mãos é muito bom, mas não é nada comparado ao meu. Lin Feng acordou a todos com uma frase. Shen Fan, o que você escreveu? Onde está a sombra dos estudos? Você não sabe que nosso tema é estudar? Ao ouvir isso, todos reagiram. Que relação isso tem com estudar? Você sabe que está fora do tema? Eu não ligo para as discussões das pessoas e continuo falando. Aproveite a vida ao máximo quando estiver feliz. Não deixe que o cálice de ouro fique vazio diante da lua. O céu me criou com talento, que ele seja usado, e o dinheiro gasto voltará. Cozinhe carneiro e sacrifique bois para se divertir. Devemos beber 300 cálices de uma vez, mas todos que ouvem ficam atordoados. Como ele escreveu outro poema. E é tão bom que eles nem conseguem avaliá-lo por um momento. Shen Ao, o Duque Shengogu e outros pareciam sombrios e feios. Eles também sabem que esses meus 2 poemas são muito bons. Lin Feng disse diretamente com desdém. Shen Fan, o que você está exibindo? Ainda não escreveu sobre estudo. Você acha que escrever muito significa que você ganhou? O tema é estudo. De que adianta não ter relação com o tema? Eu continuo bebendo meu vinho sozinho. Adianta explicar sobre estudo para você? Você entende? Ao ouvir isso, Lin Feng de repente ficou sem palavras. Como eu não entenderia? Você diz, onde há vestígios de estudo neste seu poema? Mas eu ainda estou com um olhar de desdém.
Se eu escrevi ou não sobre estudo, quem entende, naturalmente entende. Se você não entende, calhe a boca, ok? Ao ouvir isso, todos ficaram perplexos. Ele escreveu sobre estudo? Onde ele escreveu? Pensando nisso, todos estavam saboreando meus poemas. Foi Ji Qianshui no sótão quem de repente entendeu alguma coisa, e seus olhos brilharam. Realmente entendeu? Ao ouvir isso, Xueing ao lado ficou ainda mais perplexo. Imperatriz, o que você entendeu? Foi um grande estudioso abaixo que de repente bateu na mesa e exclamou, alto, realmente alto. Aquele grande estudioso parecia animado. Inesperadamente, o jovem mestre Shen tem tanto talento e visão em uma idade tão jovem. Este velho admira. Ao ouvir isso, todos ficaram ainda mais perplexos. Velho Liu, o que você quer dizer com isso? O que você viu? O velho Liu parecia animado. O poema do jovem mestre Shen é incrível, incrível. Parece um poema comum, mas expressa diretamente os 3 níveis de estudo para uso prático. Realmente alto. Ao ouvir isso, todos ficaram ainda mais perplexos. De onde vêm os 3 níveis? Velho Liu, quais são os 3 níveis? O velho Liu não fez mistério. O primeiro nível significa: para aplicar o conhecimento adquirido nos livros, é preciso primeiro ter uma busca persistente, ter objetivos e direções claras para alcançar grandes alturas. A segunda parte é que a aplicação do conhecimento adquirido nos livros deve passar por um processo de trabalho árduo e esforço exaustivo. Uma pessoa persistente não recua mesmo diante de uma dificuldade. A terceira parte significa que para aplicar o conhecimento adquirido nos livros, é preciso ter uma concentração dedicada, como se estivesse buscando e se esforçando ao máximo, naturalmente se chegará a uma compreensão completa e haverá descobertas e invenções. É realmente ótimo. Li tantos livros ao longo dos anos e só hoje entendo o que é ler. Jovem mestre Shen, sou um admirador do seu grande talento. Vendo o velho Liu dizer isso, ele se curvou diretamente para mim. Ao ver isso, fiquei um pouco surpreso, mas não ousei negligenciar. Apressei-me em me levantar e retribuir o cumprimento. Velho Liu, você me elogia demais. Sou apenas um garoto. E depois da interpretação do velho Liu, todos perceberam de repente. Eles não conseguiriam alcançar esse tipo de erudição, mesmo que estudassem por 100 ou 1000 anos. O mais importante é que Shen Fan fez isso ao vivo. Nem mesmo o tempo de meio incenso. Por um momento, até o rosto de Shen Ao estava cheio de exploração. Como competir com isso? Eles simplesmente não são pessoas do mesmo nível. Levantei minha taça e movi meu olhar para Shen Ao. Segundo mestre, o incenso está quase queimado. Não sei como está a obra-prima do segundo mestre. Podemos recebê-la e deixá-la ser vista por nós? Ele já estava envergonhado ao extremo. Sua habilidade não se compara em nada às minhas 3. Ele nem se atreve a mostrá-la. Ele sente que mostrá-la só o fará passar ainda mais vergonha. Vendo que eu abri a boca deliberadamente novamente disse: o quê? Os poemas do segundo mestre ainda não estão prontos? Não importa. Segundo mestre, não precisa se preocupar. Podemos dar ao segundo mestre mais algum tempo. Ao ouvir isso, a expressão de Shen Ao ficou ainda pior. Quanto mais tempo, mais feio ele fica. Ele está deliberadamente querendo que os talentos do mundo zombem dele? Nesse momento, Lin Feng, que estava de um lado, realmente não tinha nenhum traço de arrogância ou desprezo. Shen Fan, do que você está se gabando? O segundo mestre é um talento capaz de escrever Ode à Deusa do Rio Lu e Noite de Flores na Lua de Primavera, obras-primas atemporais. Será que ele teria medo de um inútil teimoso como você? Quando o segundo mestre escrever sua obra-prima atemporal, veremos como você ainda estará se gabando. Ao ouvir isso, Shen Ao teve vontade de estrangular Lin Feng. Ele simplesmente não sabia como encontrar uma saída para a situação, e Lin Feng estava realmente jogando lenha na fogueira. Como pode haver um companheiro de equipe tão estúpido? Hehe, eu ri levemente com desdém. É mesmo? Já que o segundo mestre pode escrever Ode à Deusa do Rio Lu e Noite de Flores na Lua de Primavera, então escrever um poema não é algo fácil? Posso perguntar quem é Feng Yi mencionado na Ode à Deusa do Rio Lu do segundo mestre? O que significa Gugua? O que é o Enyu? Ao ouvir isso, as expressões de todos mudaram repentinamente. Todos olharam para Shen Ao com uma expressão de dúvida. Afinal, essas também são as perguntas que eles encontraram ao ler Ode à Deusa do Rio Lu. Eles não sabem o que significam. Vendo que Shen Ao abriu a boca com uma expressão de vergonha. Feng Yi é uma pessoa que eu inventei. Gugua é um tipo de melão. O Enyu é naturalmente um tipo de peixe. Haha. Eu sorrio ao ouvir isso,
ironizando. O segundo mestre não acha que a ironia deveria ser um deus como Nuva? Rebou avalia como loucura, então avalia como deus do vento. Quanto ao peixe literário, é realmente algo que existe, só que não é um peixe comum, tem asas e pode voar. Mas nada é como o segundo mestre descreve. O que está acontecendo? A Ode à deusa do rio Lu foi realmente escrita pelo segundo mestre? Não está claro? A Ode à deusa do rio Lu foi escrita por Shen Fan. Nesse momento, as pessoas começam a sussurrar. Acontece que a pessoa que realmente plagiou foi Shen Yao, mas ele ainda tem a audácia de dizer que Shen Fan o plagiou. E ainda criou este encontro literário para humilhar Shen Fan. Ele não sabe do que é capaz. Ouvindo a discussão das pessoas, Shen Yao parece ainda mais desesperado. Será que, como ele vai se defender agora? De repente, um estrondo alto ecoa. O Duque de Shen de repente bate a palma da mão na mesa. Filho ingrato, como eu pude gerar um vilão tão desprezível e desavergonhado como você? Se é inferior aos outros, tudo bem, mas ainda ousa dizer que o artigo dos outros é plágio seu. Desde pequeno te ensinei a ser uma pessoa com os pés no chão. E a escrever artigos e estudar, mais ainda. Você envergonhou completamente a reputação da minha mansão ducal. Ao ouvir isso, todos ficam surpresos. Shen Yao fica ainda mais nervoso e apressadamente diz, pai, o Duque de Shen repreende e se curva para as pessoas, dizendo, deixei vocês verem o show. Eu também não esperava que este filho ingrato fosse capaz de fazer tal coisa por um pouco de fama vã, simplesmente envergonhando a face dos estudiosos. A partir de hoje, este vilão desprezível não tem mais nenhuma relação com a minha mansão ducal. Expulso da árvore genealógica. Expressão calma. Eu já vi os métodos do Duque de Shen. Jovem mestre Lin. Então, este encontro literário conta como minha vitória, certo? Lin Feng, impotente, só pode dizer, sim, você venceu. Xiaoqi, Xiaowai, recebam os recibos de prata. As duas garotinhas, Xiaoqi e Xiaowai, não hesitam e avançam diretamente para pegar os recibos de prata de 1.000.000 de taéis, e então pegam a caneta que o Duque de Shen trouxe como prêmio. Jovem mestre, e esta caneta? Shen Fan tem uma expressão fria. Você não sabe que tipo de pessoa é o seu jovem mestre? Um inútil teimoso. Como ele merece usar uma caneta tão boa? Depressa, jogue fora e volte para casa para continuar. Lave bem as mãos, ou não poderá jantar. Ao ouvir isso, até mesmo as pessoas presentes, revelando uma expressão, aquilo vale cidades inteiras, é o pergaminho do sábio Wen. Shen Fan realmente disse para jogar fora, e jogou. A expressão do Duque de Shen ao lado estava extremamente sombria. Ele ativamente deu uma chance a Shen Fan. Shen Fan não soube aproveitar e disse diretamente em voz baixa para Ling Sanqin ao seu lado, irmão Lin. Não preciso te ensinar o que fazer, certo? Este assunto, para mim, é como se nada tivesse acontecido. Abraçando Lian Yu e levando as duas garotas, virei-me para sair. De repente, Xue Ying apareceu na minha frente. Jovem mestre Shen, meu mestre o convida. Meu mestre aprecia o talento do jovem mestre Shen. Ele o convida especialmente para subir e conversar. Por favor, faça-me a honra, jovem mestre Shen. Franzi a testa levemente. Eu conheço todos os jovens mestres desta cidade de Jinglin. Se fosse um jovem mestre de Jinglin, não me convidaria dessa forma. Por favor, me guie. Sob a liderança de Xue Ying, cheguei ao andar superior. No andar superior, Ji Qianshui, vestida como um homem, estava sentada em frente a uma mesa de chá. Preparando o chá calmamente. Jovem mestre Shen, meu nome é Hua Qianshin. Acabei de ouvir as 3 obras-primas do jovem mestre Shen, que são incrivelmente talentosas. Convido especialmente o jovem mestre Shen para subir e conversar. Jovem mestre Hua está sendo gentil demais. Meu texto é superficial e rude. É apenas uma palavra. Ji Qianshui acenou para mim. As obras-primas do jovem mestre Shen são evidentes. Jovem mestre Shen não precisa ser modesto. Por favor, sente-se. Perguntei curiosamente. O rosto do jovem mestre Hua parece desconhecido. Não sei de onde o jovem mestre Hua é. A atmosfera na capital é solitária no outono. Então, viajo pelas montanhas e rios. Coincidentemente, vi o maravilhoso e deslumbrante encontro literário do jovem mestre Shen e quero conhecê-lo. O jovem mestre Shen não se importará, certo? O jovem mestre Hua está sendo muito sério. Mas o jovem mestre Hua não conhece a minha situação? Eu era o terceiro jovem mestre da mansão do Duque de Shen e fui expulso de casa.
Agora, insultei o Duque de Shen em público novamente. Todos estão me evitando. O jovem mestre Hua quer fazer amizade comigo e não tem medo de ofender a mansão do Duque de Shen? Vi Ji Qianshui dizer despreocupadamente. O que há de errado com isso? Se eu não ousasse fazer amizade com o jovem mestre Shen por causa disso, então que qualificação eu teria para fazer amizade com o jovem mestre Shen? Além disso, o jovem mestre Shen sabe que insultou o Duque de Shen. Por que eu, um estranho, deveria ter medo? Em vez disso, o talento do jovem mestre Shen é tão raro na antiguidade e no presente. Como ele poderia ser expulso de casa pelo Duque? Parece que o jovem mestre Hua realmente acabou de chegar à cidade de Jingling. Quem em toda a cidade de Jingling não sabe que fui rejeitada pela imperatriz reinante por cobiçar o tesouro real? Só depois de ser expulso de casa e rejeitado pela imperatriz, o talento do jovem mestre Shen é extraordinário. Realmente não consigo ver onde o jovem mestre Shen é um tesouro. Ouço isso e sorriu abertamente. O jovem mestre Hua está exagerando. Meu tesouro é conhecido em toda a capital, mas tudo isso é passado, não vale a pena mencionar. Só não sei se o jovem mestre Shen foi rejeitado pela imperatriz. Há arrependimento em seu coração? Ji Qianshui realmente quer saber. Shen Fan teve uma chance de ascender ao sucesso interrompida por sua rejeição. Afinal, casar com a imperatriz é algo que muitas pessoas nem ousam imaginar. Eu, no entanto, sorrio levemente com indiferença. Que arrependimento há nisso? Um homem de verdade não precisa se preocupar em não ter esposa. Se não gosta, não gosta. A brisa da primavera é agradável e os cascos dos cavalos são rápidos. Em um dia, se vê todas as flores de Chan. Ao ouvir isso, não só Ji Qianshui, mas até Xueyin ao lado ficou ligeiramente perturbada. Ele fala de forma eloquente. Esse talento pode ser descrito como aterrorizante. O tempo passa pouco a pouco e Ji Qianshui conversa comigo por muito tempo. Ji Qianshui é muito boa em conversar e responde adequadamente. É confortável conversar com ela. E eu, desde que cheguei a este mundo, nunca encontrei uma pessoa tão agradável para conversar. Inconscientemente, conversamos um pouco demais. Quando volto a mim, já é tarde da noite. Eu me despeço de Ji Qianshui e volto para minha mansão com Lian Yu e as duas criadas. Ji Qianshui nos observa partir e de repente pensa em algo. O Duque Shen foi publicamente rejeitado por Shen Fan hoje à noite. Com a natureza vingativa do Duque Shen, ele definitivamente não deixará Shen Fan escapar. Além disso, ele tem milhões de barras de prata da família Lin. A família Lin também não o deixará escapar. Você deve segui-lo rapidamente e proteger Shen Fan. Sim, com certeza. Xueyin ouve isso, embora esteja um pouco relutante, ainda assim faz uma reverência respeitosa. Nós quatro caminhamos na estrada. Xiao Qi e Xiao Ai perguntam com muita curiosidade. Jovem mestre, quem é aquele jovem mestre Hua? Por que o jovem mestre conversou com ele por tanto tempo? Eu sorrio e digo, ele é uma pessoa muito especial. Sua visão, mentalidade, cultivo e temperamento não são comparáveis aos de pessoas comuns. Além disso, ele é muito bonito. Xiao Ai diz com um rosto inocente. Ele é muito bonito? Ele é mais bonito do que o jovem mestre? Até Lian Yu ao lado está sem palavras. Xiao Ai, você está muito confiante. Você não sabe que seu jovem mestre está se achando? Neste momento, a estrada à frente é repentinamente bloqueada por um homem de preto. O homem de preto saca sua espada e ataca diretamente em minha direção. Eu puxo Lian Yui para o lado e grito. Lian Yui, leve Xiao Qi e Xiao Ai embora. Meu coração está extremamente em pânico. Eu não aprendi artes marciais. O que devo fazer? Neste momento, uma figura pisca e desvia a espada que estava me atacando com um único golpe. É você! Como você está aqui? Eu olho para Xueyin com espanto. Xueyin diz friamente. O jovem mestre estava preocupado com você e me mandou escoltá-la de volta. Eu não esperava por isso. Ji Qianshui previu com tanta precisão. Alguém realmente me dominou. No segundo seguinte, os dois se enredaram diretamente. As sombras das espadas voaram ferozmente. De repente, a sombra de Xue se retirou, com uma expressão de surpresa. Lâmina fria da espada. Você é Len Ganshuan? O homem de preto pareceu visivelmente atordoado ao ouvir isso. Mas no segundo seguinte, ele se tornou ainda mais implacável e feroz, atacando Xueyin. Xueyin explodiu em um instante. Uma aura ainda mais forte atacou o homem de preto. O homem de preto foi derrotado e caiu no chão. A longa espada na mão de Xueyin também apontou para a garganta do homem de preto.
Ao ver isso, gritei apressadamente, não o mate. O assassinato desta noite me fez perceber uma coisa, preciso de mestres de artes marciais como Xue Ying ao meu lado. Não só podem me proteger, mas também proteger Xiao Qi e Xiao Wei. Caso contrário, é muito perigoso. Afinal, este não é o século XXI. Olhei para o homem de preto e perguntei, quem te mandou? Mas antes que o homem de preto pudesse responder, inúmeras flechas de espada atiraram diretamente em mim. Havia uma emboscada. A expressão de Xue Ying mudou repentinamente e ela rapidamente se defendeu. Na minha frente, ela desembainhou a espada e desviou as flechas. Neste momento, uma flecha de espada atirou diretamente no homem de preto no chão. Ao ver isso, gritei apressadamente, cuidado! Naquele segundo, me lancei para baixo. Protegi o homem de preto e bloqueei a flecha. Shen Fan. Jovem mestre. Segurando-me, vendo minhas costas gravemente feridas, a expressão de todos mudou repentinamente. E o homem de preto olhou para mim com uma expressão de espanto. Eu realmente bloqueei uma espada por ele? Por quê? Ele veio para matá-lo. Xue Ying brandiu a longa espada e uma aura de espada incomparavelmente feroz. Atacou diretamente a floresta. Em um instante, apenas ouvi gritos soando e as flechas de espada pararam. Jovem mestre! Jovem mestre! Você está bem? Xiao Qi e Xiao Wei também vieram até mim, cada um com o rosto cheio de preocupação. Suportando a dor aguda, eu disse. Não, não estou bem. Eu nunca pratiquei artes marciais, sou apenas uma pessoa comum. É realmente doloroso. Xue Ying gritou. O que você quer dizer com não está bem? Vocês o levem de volta rapidamente. Eu disse apressadamente, não o mate. Levem-no com vocês. Xue Ying gritou diretamente. Shen Fan, você está louco? Ele quase te matou agora mesmo. Eu disse a Xue Ying, não se preocupe com isso por enquanto. Leve-o de volta primeiro, caso contrário, essas pessoas não o deixarão em paz. O homem de preto parecia ainda mais confuso. Eu o ajudei a bloquear aquela espada, e agora ainda estou pensando em levá-lo de volta junto. Simplesmente enfiei a espada obliquamente com força. Minhas costas não danificaram meus órgãos internos, mas ainda doía tanto que me fez vomitar, a ponto de Xue Ying ficar um pouco sem palavras. Shen Fan, o que você está chorando, seu marmanjo? Dói tanto assim? Porra, a espada não atingiu você. É claro que você não sente dor? Você pode ser mais gentil? Xue Ying disse sem jeito. Se não fosse você bloqueando esta espada por ele, você poderia se machucar? Fale mais baixo, está doendo minha cabeça. Veja o quão gravemente ele está ferido, ele sequer gritou? Enquanto falava, Xue Ying enfiou diretamente uma toalha na minha boca, aproveitando a oportunidade. Ele puxou diretamente a espada de suas costas. Neste momento, o chapéu do homem de preto já havia sido removido, revelando aquele rosto branco como a neve e de beleza estonteante. É que entre as sobrancelhas e os olhos parece haver uma geada eterna, dando às pessoas uma sensação muito fria. Ele não precisou e foi direto ao ponto. Por que você me salvou? Eu sorri levemente. Porque você é bonita. Sem falar do homem de preto, até mesmo Xue Ying e Lian Yui ficaram sem palavras. Embora este homem de preto seja realmente bonito, mas quando a salvou agora, nem viu o rosto sob o chapéu, então foi porque ela era bonita? No começo, eu só queria encontrar alguém para me proteger. Eu não esperava que esta mulher fosse tão bonita. Tosse, tosse. Se eu pudesse ficar com ela como esposa, seria ótimo. Mas o homem de preto ouviu minhas palavras e não sabia o que dizer por um momento. Especialmente olhando para aquele sorriso meu cheio de sol e sinceridade. Acabei de ouvir Xue Ying dizer que seu nome é Len Ganshuan, certo? É agradável de ouvir, mas é um pouco frio demais. Que tal chamá-la de Xiao Nua no futuro? Todos ficaram ainda mais sem palavras. Ela está aqui para matá-lo. Ele a ajudou a salvá-la, mesmo que ele a tenha ajudado a salvá-la. Agora ele até quer ajudá-la a escolher um nome? Len Ganshuan franziu a testa e disse, o que você está tentando fazer? Eu sorri levemente, nada demais. Apenas me apaixonei por você à primeira vista. Eu quero que você seja minha esposa. Todos ficaram ainda mais atordoados. Ela ainda está aqui para matá-lo. Mas ele realmente quer que ela se case com ele? O que ele está pensando? E Len Ganshuan ficou ainda mais atordoada. Você sabe que eu estou aqui para matá-lo? Nós não nos conhecemos. Se não fosse Ling Sanqian querendo que você me matasse, por que você me mataria se não temos inimizade? Xue Ying e Len Ganshuan estavam perplexos com a linguagem clássica. Como você sabe que é Ling Sanqian?
Eu disse despreocupadamente, agora quem quer me matar? São apenas as famílias do Duque Shen e Ling Sanqian. O Duque Shen é uma pessoa que se importa tanto com a reputação que definitivamente não se rebaixaria a fazer tal coisa. Então, ele só pode deixar Ling Sanqian me matar, e Ling Sanqian também queria te matar agora, o que significa que você não é um subordinado dele. Então ainda não temos inimizade, e você não tem razão para me matar. Então, por que eu não posso me apaixonar por você à primeira vista? Além disso, você é tão bonita. Leng Anshuan de repente ficou sem palavras, ele não conseguiu encontrar uma razão para refutar. Vendo isso, eu sorri levemente, de acordo com as regras de vocês no mundo marcial, eu quase morri para te salvar. Você não deveria me agradecer adequadamente? Leng Anshuan disse friamente. Como você quer que eu te agradeça? Que tal prometer-se em casamento e ser minha esposa? Não. Leng Anshuan disse categoricamente, eu não vou me casar com você. Esta vida é uma dívida que tenho com você, eu vou te pagar. Enquanto dizia isso, Leng Anshuan estava prestes a sair. Vendo isso, eu disse apressadamente, espere aí. Se você for embora, quem eu vou procurar? E eu me machuquei tão gravemente para te salvar. Você não tem vergonha de ir embora? Leng Anshuan franziu a testa ligeiramente. Então, o que você quer? Fique aqui comigo para me proteger por um ano. Depois de um ano você pode ir para onde quiser. Que tal? Leng Anshuan franziu a testa profundamente, olhando para Xue Ying. Você tem Xue Ying, o imortal espadachim, um dos 10 maiores mestres, ao seu lado, ainda precisa da minha proteção. Ouvindo isso, fiquei surpreso e, inconscientemente, olhei para Xue Ying ao meu lado. Ele é um dos 10 maiores mestres. E um imortal espadachim? Parece que a identidade de Hua Qianxin não é simples, capaz de ter um dos 10 maiores mestres. Um ilustre imortal espadachim, como serva. Xue Ying respondeu friamente, você está pensando demais. Ele não é digno. Eu só fui encarregada de protegê-lo e trazê-lo de volta. Ouvindo isso, voltei a mim. Sim, eu não o conheço bem, e eu arrisquei minha vida para te salvar. Mas só deixo você me proteger por um ano. Não deve ser difícil, certo? Leng Anshuan franziu a testa ligeiramente. E ficou em silêncio por um momento antes de dizer, tudo bem, um ano. Mas eu só vou te proteger de danos. Nunca vou me casar com. Tudo bem. Está combinado. Xiao Qi, Xiao Wai, levem-no para descansar, cuidem bem dele. Sim, jovem mestre. As duas pequenas lolis não hesitaram. Apoiei-o para ajudar Leng Anshuan a sair, e olhei para Xue Ying de lado. Xue Ying. Alguém já te disse, eu te amaria? Ei, na verdade, você é muito bonita, com uma beleza que encanta o país. Xue Ying diretamente mostrou uma expressão de desgosto e repulsa. Depois de nojar Leng Anshuan, você quer me nojar, ou você acha que salvar uma pessoa como você também sonha em me deixar protegê-la? Estou impotente. Você não viu minha situação? Eles definitivamente não vão me deixar em paz. Cada pessoa protegendo ainda pode viver por alguns dias, Xue Ying disse friamente, o que me importa? Xue Ying, veja quais condições o jovem mestre Hua te dá, que tal eu te dar o dobro? No máximo, eu me dedicarei a você. Vaza. Xue Ying repreendeu diretamente com desgosto, não venha me nojar. Leng Anshuan está no auge do poder do álcool, com uma força considerável, esperar que ele se recupere de seus ferimentos é mais do que suficiente para protegê-la. Depois de dizer isso, Xue Ying não hesitou nem um pouco. Jogando um frasco de remédio, virou-se e foi embora. Olhei para as costas de Xue Ying saindo e não pude deixar de pensar, Xue Ying, a fada entre os 10 melhores mestres. Como tal figura estaria disposta a ser serva de alguém? A identidade de Hua Qianxin definitivamente não é simples. Neste momento, Lian Yui tinha um rosto gentil. Marido, deixe-me ajudá-lo a descansar. Eu respondi suavemente, ok. Lian Yui, o que aconteceu com você? Por que seu rosto está um pouco infeliz? Neste momento, Lian Yui disse. Um par de olhos que eu achei lamentáveis, instantaneamente cheios de lágrimas. Marido, eu sei que sou apenas uma concubina. Não tenho o direito de dizer tais coisas, embora ele seja bonito, ele está aqui para te matar, afinal. Como você pode ignorar sua própria vida por alguém que quer te matar? E se algo acontecer com você? Eu a consolei suavemente. Seja boazinha, não está tudo bem? E assim, temos um mestre para nos proteger. Lian Yu enxugou as lágrimas enquanto dizia com a voz embargada. Marido, por favor, não faça isso de novo, estou com medo. Tudo bem, com o marido aqui, não precisa ter medo. Continuei a consolá-la suavemente,
não se esqueça, você prometeu que se esta noite eu ganhasse o primeiro lugar no exame literário, você me recompensaria bem, você não pode voltar atrás. E o rosto de Lian Yue de repente ficou um pouco vermelho de vergonha. Marido, você já está tão ferido, como ainda está pensando nisso? Eu não me importo. Eu quero ver como minha pequena sensual vai me recompensar hoje. O conteúdo seguinte. Eu sei que os irmãos não gostam de ver, então vou assistir por eles primeiro. Xue Ying voltou para o restaurante. Ji Qianshui ainda não havia dormido. Imperatriz, como você disse, Shen Fan realmente encontrou um assassinato. Estava sentada elegantemente, escrevendo. Minha família esta noite, ela está bem. Sofreu um pequeno ferimento, felizmente a espada entrou inclinada, as costas não atingiram os pulmões. A expressão de Ji Qianshui mudou ligeiramente, e ela largou a caneta que tinha na mão. Você mesmo agiu e ela ainda se feriu. Mas Xue Ying não respondeu. Em vez disso, mudou de assunto e mencionou. A discípula Shen Fan é realmente muito inteligente, e sua mente é extraordinariamente clara. Ji Qianshui franziu ligeiramente a testa. Explique claramente. Xue Ying não se conteve, descrevendo lentamente tudo o que aconteceu esta noite, assim e assim. Mais tarde, para fazer com que Len Ganshuan ficasse para protegê-la, Shen Fan realmente pediu diretamente a Len Ganshuan que se entregasse em casamento. Len Ganshuan, naturalmente, não estava disposta, mas ela oportunamente recuou em segundo lugar, deixando Len Ganshuan protegê-la por um ano, não dando a Len Ganshuan nenhuma razão para recusar. Toda a questão parece ter sido planejada desde o momento em que ela foi atacada. Até que ela subjugou Len Ganshuan, cada elo do ciclo fechado era impecável. Depois de ouvir Xue Ying, as sobrancelhas de Ji Qianshui franziram ligeiramente. Ela pensava que eu era apenas talentoso na escrita e muito erudito, mas não esperava que ela tivesse tamanha astúcia, realmente extraordinária. No entanto, considerando a atitude direta do Duque de Shen e da família Lin esta noite, eles ainda não vão te deixar em paz, deixe um guarda-sombra ir protegê-la. Sim, discípula. Xue Ying disse respeitosamente, hesitando por um momento. No entanto, minha identidade também foi exposta esta noite. Len Ganshuan me reconheceu, então Shen Fan pode já estar desconfiada da sua identidade. Disse, não importa, ninguém no mundo sabe disso. Que você é minha guarda secreta, ela não descobrirá nada. Uma manhã, embora eu não estivesse gravemente ferido, fui atingido por uma espada, então não dormi muito a noite toda. Olhando para o rosto requintado e bonito de Lian Yue, quanto mais eu olho, mais eu gosto, especialmente Lian Yue é tão gentil e obediente. Depois que Lian Yue acordou, ela mostrou uma expressão de queixa. Marido, você me atormentou a noite toda, você não está cansado? Eu dei um leve sorriso, a ferida dói muito e não consigo dormir. Neste momento, do lado de fora da porta. De repente, as vozes de Xiao Qi e Xiao Ai vieram. Jovem mestre, Xue Ying trouxe um belo jovem nobre. Ao ouvir isso, minhas sobrancelhas se franziram ligeiramente. Um belo jovem nobre? Hua Qianshen? O que ele está fazendo aqui a esta hora? Só depois de cumprimentar Ji Qianshui no salão principal é que fiquei sabendo. Ji Qianshui trouxe um par de guardas sombrios para me proteger. Irmão Hua, eu também não posso fugir. Eu realmente preciso desses guardas agora, mas não se preocupe, Hua, eu não vou usar seu pessoal de graça. Um tael de ouro por pessoa por mês. O que você acha? Ao ouvir isso, Ji Qianshui franziu a testa ligeiramente. Irmão Shen, o que você quer dizer com isso? Você acha que Hua é esse tipo de pessoa? Eu sorri levemente. Não é isso, é que eu não gosto de dever favores a ninguém. Xue Ying ao lado de repente falou. Então, e a minha graça salvadora? Como você? Antes que ela pudesse terminar de falar, Ji Qianshui a interrompeu com um olhar. Ao ver isso, também fiquei surpreso. Não esperava que Xue Ying temesse tanto Ji Qianshui. Apenas um olhar, e Xue Ying não ousou falar. Ji Qianshui sorriu levemente. Se é assim, então será de acordo com o jovem mestre Shen. É só que esses guardas não gostam de falar. Por favor, perdoe-me, irmão Shen. Irmão Hua está sendo muito sério. Com a minha situação atual, não tenho qualificações para escolher. Ouvi Xue Ying dizer que você já sabe quem está por trás disso. Então, o que você vai fazer a seguir? Precisa da minha ajuda? Eu sei que a identidade e o status de Hua Qianshin devem ser muito incomuns. Se tiver a ajuda de Hua Qianshin, não posso dizer sobre a mansão do Duque, mas a família Lin certamente não será suficiente para ser uma ameaça. Mas, pensando bem,
Ainda recusei. O jovem mestre Hua pode me ajudar a resolver problemas de segurança. Já estou extremamente grato. Quanto a ajudar, não é necessário. Uma pequena família Lin não é nada para mim. Ji Qianshui também não ficou surpresa. Se eu não pudesse lidar nem mesmo com uma família Lin, isso a decepcionaria muito. No entanto, Ji Qianshui estava muito curiosa. A família Lin é grande e poderosa nesta cidade de Jinlin, e está profundamente enraizada. Então, ela perguntou, então, o que você vai fazer? Eu disse sorrindo. Não estou com pressa. Primeiro, vou me recuperar da minha lesão. Por coincidência, tenho algo para fazer e preciso sair por um tempo. Quando eu voltar, gostaria de ver como o irmão Shen derruba a família Lin sair por um tempo. Eu me pergunto. Ainda quero perguntar, mas Ji Qianshui não me deu uma chance. Antes que eu pudesse terminar de falar, ela sorriu e disse diretamente. Irmão Shen, eu estou indo embora assim. Irmão Shen não vai escrever um poema para mim? Já que Ji Qianshui não quer dizer, eu também não me importei. Depois de pensar um pouco, comecei a dizer, presente para o órfão, 3 outonos nascem, vinho forte, deitado no norte. A senhora soberana canta uma canção, orando o país e pacificando o sul. Na antiguidade, os grandes e virtuosos estavam todos sozinhos. Apenas aqueles que se adiantam deixam seus nomes. Cavalo de flores antigo, pele de 1000 ouros, o filhote de tigre está prestes a sair com 10.000 vinhos finos. Ódio milenar de peixes e pássaros pencial, Ji Qianshui não consegue enxergar a verdade. Que bom, que bom! Que ódio milenar de peixes e pássaros pencial! Irmão Shen, cuide-se bem. Esperarei meu retorno. Definitivamente brindarei com o irmão Shen. Ótimo! Quando chegar a hora, eu mesmo prepararei vinho e banquete. Para dar as boas-vindas e tirar a poeira do irmão Shen. Os 20 guardas secretos trazidos por Ji Qianshui no pátio não precisam ser arranjados. Eles simplesmente ficaram na posição da maçaneta. Quero tirar informações deles, para ver quem é Hua Qianshen afinal. Mas eles são muito disciplinados e não falam comigo. Exceto o líder, que disse uma frase. Além de poderem ser enviados à vontade, não disseram mais nada. Pensando em mim, olhando para Xiao Qi e Xiao Wai. Xiao Qi e Xiao Wai, agora que o jovem mestre está ferido, vocês podem ajudá-lo com uma coisa, ok? Jovem mestre, o que é? Xiao Qi e Xiao Wai parecem confusas. Vocês podem pegar 1 milhão de taéis e ir para as aldeias comprar todos os grãos ao redor, ok? Deixarei 10 guardas irem com vocês. Ao ouvir isso, Xiao Qi e Xiao Wai parecem chocadas. Jovem mestre, você está nos pedindo para ir? Nós. Não tem problema. O jovem mestre confia em vocês, e vocês não precisam se apressar. Comprem o máximo que puderem. Mas lembrem-se de serem discretas ou gastem algum dinheiro para fazer os transportadores de grãos se passarem por comerciantes e enviarem tudo para mim. Xiao Qi e Xiao Wai ainda estão um pouco preocupadas. Afinal, antes eram apenas criadas. Fazer negócios. Elas ainda têm medo de não fazerem bem, mas desde que as comprei, tenho ensinado sobre negócios. E elas são apenas inseguras. Contanto que lhes seja dada a oportunidade de praticar, não haverá erros. Com o passar dos dias, grandes quantidades de grãos, disfarçados de madeira, etc. Materiais de construção foram trazidos. Em apenas 7 dias, as duas compraram diretamente 10.000 quilos de grãos, estocados no pátio. Mas este é apenas o limite do meu pátio, não o limite das 2 garotinhas. As 2 garotinhas prometeram aos agricultores que nos próximos 3 anos comprariam grãos aos preços elevados atuais. Além disso, contrataram diretamente agricultores locais com altos salários para ajudar a guardar os celeiros. E a razão era juntar-se às amplas massas populares, para emitir conjuntamente um sistema de compra de grãos normal. Estou muito satisfeito. Eu sabia que essas 2 garotinhas conseguiriam. Nestes últimos dias, no quintal da mansão, eu mesmo projetei e construí um bar de vinhos, contratei alguns agricultores honestos e confiáveis como trabalhadores e comecei o projeto de fabricação de vinho. Com o passar dos dias, o destilado que não pertence a esta era também está sendo produzido continuamente. Nesse momento, na residência Lin Sanquin estava com uma expressão sombria e feia, já fazia um mês inteiro. Eles ainda não mataram Shen Fan, a ponto do Duque Shen Gogo estar um tanto impaciente, questionando repetidamente. Por que nem mesmo um príncipe pode ser morto? O mordomo da residência Lin disse com um rosto desamparado, mestre da casa. Por que não deixar o próprio Duque agir? Os guardas ao redor de Shen Fan são muito fortes, cada um deles com pelo menos 7 ou 8 níveis de habilidade.
Os especialistas em nossa residência quase todos morreram ou ficaram feridos. Lin Sanqian parecia feio. Ele repreendeu em voz alta, mas estava realmente muito confuso em seu coração. Você acha possível deixar o Duque agir? Pensando nisso, bufou friamente. Não poupe esforços para contratar assassinos do mundo marcial. Mas, neste momento, Lin Feng entrou correndo com um rosto de pânico. Pai, não está bom, algo grande aconteceu. Olhando para Lin Feng, a expressão de Lin Sanqian estava ainda mais feia. Se Lin Feng não tivesse provocado Shen Fan, ele não teria tantos problemas. O que aconteceu de novo? Que grande evento aconteceu de novo? Lin Feng. Não sei quem comprou toda a comida ao redor de Jiangnan. Ao ouvir isso, Lin Sanqian de repente se levantou. O quê? Toda a comida ao redor de Jiangnan foi comprada por alguém? O que está acontecendo exatamente? Eu não pedi para você coletar a colheita de outono há muito tempo? Ao ouvir isso, a expressão de Lin Feng mudou ligeiramente, preocupada. Eu pensei que a produção de grãos da colheita deste ano seria grande. Eu queria pressionar o preço um pouco mais para ganhar mais dinheiro. De qualquer forma, a produção de grãos deste ano é tão grande, mas eu não esperava que alguém ousasse roubar os negócios da nossa família Lin. Apenas ouvi um estrondo. Lin Sanqian diretamente jogou Lin Feng para fora. Inútil, há muitas coisas que você não imaginou. Apresse-se e aumente o preço de compra, e colete todo o grão restante para mim. Colete o máximo que puder, não poupe despesas. Sua família Lin ainda tem tantos pedidos esperando. Se a troca de grãos de outono desta vez não puder ser entregue, apenas a compensação por quebra de contrato será suficiente para arruinar sua família Lin. O mais importante é que sua família Lin secretamente ainda tem a reputação de contrabandear grãos para outros países. Se os grãos não puderem ser entregues a esses países, quando as coisas ficarem feias, será um crime de extermínio de 9 clãs. Lin Sanqian repreendeu o mordomo ao lado dele neste momento. Não poupe despesas, vá e compre grãos para mim rapidamente. Compre o máximo que puder e depois investigue para ver quem quer ser meu inimigo mortal da família Lin. O mordomo disse com um rosto desamparado. E Shen Fan ali? Lin Sanqian repreendeu com raiva. Ainda se importa com ele neste momento? Apresse-se e investigue para mim quem quer prejudicar minha família Lin. Do outro lado, na minha casa, eu me apoio nos braços de Lian Yui, desfrutando da massagem de Lian Yui. Tomando sol e observando Leng Yanshuan praticando a espada. Leng Yanshuan vestindo um vestido branco, ao praticar a espada. Como uma fada gélida dançando graciosamente, após este mês, os ferimentos de Leng Yanshuan quase cicatrizaram. Hoje é a primeira vez que saio do quarto, queria praticar a espada para me exercitar, mas quem diria que eu ficaria olhando para ele o tempo todo? Deixando muito desconfortável, ele parou imediatamente, virou-se e caminhou em direção ao quarto. A espada bateu em mim, e eu gritei apressadamente, espere, já que seus ferimentos estão curados, então você deve cumprir sua promessa. Começou a me proteger a cada passo. Leng Yanshuan franziu a testa. A cada passo? O que você quer dizer? Sim, para me proteger, é claro que tenho que estar a cada passo, senão, e se alguém atirar flechas escondidas ou me atacar furtivamente? A nobre heroína Yanshuan não vai quebrar sua promessa, certo? A expressão de Leng Yanshuan era feia, mas ela ainda se conteve. Eu, Leng Yanshuan, uma palavra minha, nem 4 cavalos conseguem alcançar, prometi te proteger por 1 ano e será 1 ano. Leng Yanshuan disse diretamente com um olhar cheio de raiva, mas eu não me importei e sorri. Eu sabia, você é tão bonita, como poderia quebrar sua promessa? A propósito, você gosta do nome que te dei? Xiao Nuan. Ao ouvir isso, a expressão de Leng Yanshuan ficou ainda mais feia. Eu tenho um nome, não preciso que você me dê um. Eu sorri e disse, Xiao Nuan, você deve estar cansada de praticar a espada agora. Quer vir tomar um suco fresco? Você. Ao ouvir isso, Leng Yanshuan ficou ainda mais irritada e disse friamente, não quero. Depois de dizer isso, ela ficou de lado, emburrada, batendo o pé. Eu me encostei nos braços de Lian Yui e continuei perguntando, a propósito, Xiao Nuan, por que você quis ajudar a família Lin a me matar? Você deve favores a eles? Tem alguma coisa que não pode ser vista? Eu posso te ajudar a resolvê-los. Olha, você não vai me proteger? Mas a família Lin quer me matar, me ajude a resolvê-los. Você não ficaria à toa? Além disso, e se eles contratarem outros mestres de artes marciais para me matar, e nem você consegue vencê-los, o que faremos? Leng Yanshuan disse sem jeito.
Eu não sei os outros, mas a família Lin recentemente, aproveitando o aumento do preço do arroz no sul, vendeu muita comida, incluindo vários celeiros oficiais. Os celeiros oficiais são a base do país, e a corte dá muita importância a eles. Você pode começar por aí. Ao ouvir isso, minha expressão mudou repentinamente e eu me levantei dos braços de Lia Yui. Ótimo, isso é uma ajuda dos céus. Eu não esperava que a família Lin fosse tão ousada, ousando tocar nos celeiros oficiais. Leng Anshuan disse sem jeito. Não fique muito feliz ainda. A família Lin é grande e tem conexões com oficiais corruptos. Se eles conseguem mobilizar os celeiros oficiais, deve haver funcionários ajudando. E se a família Lin fosse tão fácil de lidar, então não teriam qualificação para dominar esta cidade de Jin, não é? E daí se forem grandes e poderosos? Afinal, são os celeiros oficiais. Contanto que a família Lin não consiga preencher as lacunas em pouco tempo, nenhum oficial se atreverá a protegê-los. Enquanto falava, chamei diretamente 2 guardas das sombras para que levassem algumas pessoas para dar uma volta pelas ruas da capital. Assim que a notícia chegar aos ouvidos da imperatriz, ela nunca deixará a família Lin escapar. Eu disse, olhando para Leng Anshuan com um sorriso no rosto. Menininha, desta vez você realmente me ajudou muito. Que tal você se tornar minha esposa? Eu vou te recompensar bem. Leng Anshuan ficou sombria depois de ouvir. Sai daqui! Essas eram 2 vozes como as de um rouxinol. De repente, ouviu-se, jovem mestre, jovem mestre. Vimos Xiaoqi e Xiao Ai voltando. Assim que me viram, correram diretamente para mim. Olhando para as 2 adoráveis menininhas, meu coração também ficou cheio de alegria. Durante esse tempo, a ausência das 2 garotinhas me fez sentir muita saudade. Jovem mestre, sentimos muito a sua falta. O jovem mestre também sente falta de vocês. Vocês trabalharam duro durante esse tempo. Deixem o jovem mestre ver se vocês emagreceram. As 2 garotinhas ficaram ainda mais felizes. Não estamos cansadas. Não é nada difícil. Eu disse com um sorriso no rosto. É verdade, vocês não emagreceram nada, estão ainda mais adoráveis. O jovem mestre gosta ainda mais. Depois de perguntar, descobri que a família Lin descobriu que eles estavam comprando grãos e também já começou a comprá-los. Além disso, o preço é ainda mais alto que o deles. As 2 não queriam tomar decisões por conta própria e voltaram. Mas a eficiência das 2 é realmente boa. Em apenas um mês, elas compraram diretamente cerca de 70% a 80% dos grãos de toda a região de Jiangnan. Eu também esperava que a família Lin descobrisse, mas agora que eles descobriram, já é tarde demais. Xiaoqi perguntou. Jovem mestre, devemos continuar comprando grãos? Por causa do preço elevado pela família Lin. Alguns agricultores não hesitam em vender até mesmo seus estoques de grãos, permitindo que a família Lin colete muitos desses estoques. Devemos ser capazes de coletar bastante. Já que escolhemos este caminho, então devemos impedir que a família Lin tenha qualquer chance de se recuperar. Não se preocupe. Eles compram grãos, nós também compramos. Quanto dinheiro vocês têm? Xiaoqi pegou uma pilha de notas. Está tudo aqui, ainda cerca de 600 mil. Muito bom. Não importa quanto a família Lin pague para comprar grãos, nós pagaremos 10% a mais que eles. Compraremos em frente aos portões da cidade de Jindrin. Xiaoqi e Xiao Ai responderam imediatamente. Sim, jovem mestre. Nós vamos cuidar disso agora mesmo. Eu acariciei a cabeça das 2 garotinhas. Vocês 2 acabaram de voltar. O jovem mestre não tem coragem de deixá-las ir de novo. Vocês descansem bem. Desta vez o jovem mestre irá pessoalmente. Eu irei com Lian Yu e Leng Anshuan. E, levando consigo 7 ou 8 guardas secretos, foi diretamente para a cidade dos elfos, chegando aos portões da cidade. Viu Lin Feng liderando o povo da família Lin, recolhendo grãos em grande estilo em frente à cidade dos elfos, exatamente como eu pensava. Contanto que o preço suba, aqueles agricultores realmente trarão seus grãos restantes. Se continuar assim, a família Lin poderá coletar muita comida, mas antes que eu pudesse avançar, Lin Feng, ao me ver, instantaneamente ficou com uma expressão extremamente feia, especialmente ao ver Lian Yu e Leng Anshuan. Estão todas ao meu lado. Como ela pode se sentir bem? Lin Feng caminhou em nossa direção e gritou diretamente. Leng Anshuan, como você pode estar com ele? Antes que Leng Anshuan pudesse falar, eu disse diretamente, minha esposa está comigo. O que te importa? Ao ouvir isso, para não mencionar Lin Feng, até mesmo Leng Anshuan ficou atordoada.
Lin Feng parecia incrédulo. Como é possível? Como Leng Anshuan poderia se casar com você? Eu disse provocadoramente. Como é impossível? Ela não se casaria comigo, ela se casaria com você, seu lixo. Lin Feng de repente ficou sem palavras e olhou diretamente para Leng Anshuan. Leng Anshuan, como você pôde se casar com ele? Não se esqueça do que está em você. Você leu a receita ancestral da minha família Lin, que ninguém consegue decifrar. Ao ouvir isso, fiquei confuso. O quê? Explique claramente.